E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o professor Ari. Hoje eu estou aqui para fazer uma breve revisão sobre a nossa disciplina. Me pediram aí, mandaram várias mensagens. Professor, tem como fazer uma revisão, alguma coisa para nos preparar para a prova? Beleza, estou aqui para fazer justamente essa revisão, tá bom? De qualquer forma, eu já parabenizo o resultado de vocês, o desempenho durante as atividades, porque, pelo meu parecer, vocês já estão preparados, tá certo? Quem se esforçou e fez aquelas atividades direitinho, seguiu as listas e conseguiu desenvolver tudo, juntamente com a ajuda do nosso tutor Everton, então já teria aí um bom desempenho teria tudo para ter um ótimo desempenho nessa prova, tá bom? De qualquer forma, eu vou dizer o que vai cair aula por aula, mais ou menos, o que foi cobrado das questões que vão ser distribuídas aí, tá certo? Então, o que você estuda aula a aula, que já seria suficiente. Vamos lá? Para a aula 1, eu preciso que vocês estudem sobre conceitos e definições, tá certo? Aqueles conceitos iniciais do que é um algoritmo, o que são cada uma daquelas coisas essenciais. Na apostila vocês vão encontrar sobre isso, tá certo? Sobre o funcionamento dos sistemas, tá certo? E principalmente sobre lógica. Pode ser que caia alguma questão de lógica para você pensar um pouquinho e responder, tá certo? Então, a primeira aula, o conteúdo abordado na prova vai conter aí talvez alguma coisa desses aspectos aí, tá certo? Já da aula 2, a gente fala um pouquinho sobre a instalação do Java. E exatamente, a gente pode cobrar alguma coisa, dar uma relida, uma observada, vai ser até mais interessante agora que vocês já mexem, já entendem. Quando vocês relerem esses conteúdos, vai ficar mais claro para vocês, tá certo? Relembrar como é que é o Java, como é que se instala, o nome das coisas, dos itens, tá bom? Bem parecido com o questionário, vocês devem lembrar do questionário 1 e o questionário 2, eles têm questões parecidas com o nível da prova, tá bom? Então, caíram coisas semelhantes aqui naqueles questionários, tá bom? Em tipos de dados, também vocês vão estudando aí, tá? Números inteiros, tem valores com casa decimal, textos, então são os tipos de dados aceitados pelo Java. Eu quero que vocês deem uma olhada nisso daí. E por fim, os comandos básicos. Um comando para fazer uma leitura da tela, um comando para imprimir. Como são esses comandos? Certo? Então, até a aula 2 a gente estava bem básico. Porque aqui na aula 3 a gente já vai estudar um pouquinho de variáveis. Então, tudo relacionado a variáveis. Os tipos de variáveis, atribuições. E, obviamente, a prova pode cobrar aí que a gente entenda uma atribuição, jogar uma variável para cá, para lá, o que vai dar, como é que vai ser o resultado. Então, vocês vão testar isso daí na hora no papel. Lembrando que as provas são de marcar, tá bom? Mesmo esquema do bloco 1 que vocês já fizeram as provas. Se é de marcar, então vai ter um código lá e você vai dizer o que aquele código faz, ou então o contrário, o código tá faltando um pedaço, você completa ele, ou então o que faz o código, o código faz isso, qual seria o código de Java para realizar o que foi pedido, tá certo? Então, tem várias formas de abordar isso numa questão. De qualquer forma, a única forma de estudar para isso é estudando, praticando. Então, abre o Java, testa as questões, que aí você ficaria preparado para a prática de variáveis. Beleza? Na aula 4 começa a brincadeira. Começou a estrutura condicional, que é o que vai separando, o que vai realmente dando cara de um programa, certo? De uma estrutura computacional. É o condicional if. Eu preciso que vocês estudem, relembrem os tipos do if lá, né? A estrutura completa, o if, else, else if, tá bom? Na sua ordem, na sua estrutura, como é que funciona isso? Quem vem primeiro, quem vem depois, tá certo? Dá uma estudada nisso daí. Solução, pratique. É praticar, é testar, tá bom? Testar bastante. Peguem questões, busquem, para que você fique afiado para isso daí, tá certo? E operações avançadas aí, tá? Mais uma vez, você pode precisar juntar aí variáveis com if, com tudo, todo o conhecimento para trás, juntar, de repente até um if dentro do outro,
Tá bom? Então, esse tipo de coisa, mais uma vez, as questões vão estar dispostas lá, vai estar colocada lá de alguma forma para você marcar a questão que tem um código correspondente. Tudo é muito parecido, já vou avisando. Vocês têm que ter bastante atenção. Se você for, isso aqui é muito fácil, correr e marcar, você pode se enrolar. O que eu recomendo? Anote se for necessário. Pega lá a tua prova, faz de lado um rascunhozinho e coloca lá o que tu acha, variável tal tem tal valor, depois ela passa a ter tal valor, ele está imprimindo essa variável aqui, pode ter pegadinha, não é que a questão é uma pegadinha, mas pode ter alguma variável que não vai ser usada e você pode se enrolar, tá certo? Então fique atento aos nomes das variáveis, que aí, meu amigo, é 10. Na aula 5, vocês começaram a ver o while, funcionamento, tá? Então, dá uma olhada no funcionamento do while, como ele funciona e os casos, quando é que ele pode dar erro, quando é que funciona, não funciona, e praticar. Mesma coisa com a aula 6, que a gente vai estudar só a estrutura for, simples, simples, simples. A aula 7, estruturas encadeadas, uma dentro da outra, então também é prática, não vai ter muita coisa de teoria para cobrar, é prática mesmo, verificar um código funcionando, dizer o que ele faz, ou, mais uma vez, um código faltando um pedaço, você tem que marcar a alternativa, tá, de como é que seria a resposta correta. A única forma de estudar para isso é praticando, é fazendo as listas. A lista não precisava enviar todas as questões. Ótimo, corre lá e tenta resolver o resto. Se eu pedir para fazer 3 questões da lista e as outras ficarem em branco, você corre lá agora e volta e trabalha nela, tenta resolver, tá certo? Por fim, a aula 8, vetores. Vetores também, eu quero que você saiba como é que se declara, como é que se usa, todos esses códigos, você relembre. Decorar, não diria que é decorar, eu diria que quando você usa bastante, você lembra do código e você entende o que aquele código está fazendo, tá bom? Então, duvido que alguém que tenha feito 10 exemplos de vetores vai esquecer na hora como é que se faz um vetor, tá bom? Então, relembre desses detalhes, desse funcionamento, que vai dar tudo certo. Vamos então fazer alguns testes aqui no nosso NetBeans. Bem, eu vou começar relembrando para vocês, criar um novo projeto. Próximo, aqui eu coloco o nome do projeto, então vou botar aqui testes, aliás, revisão. Finalizo. Isso aqui não preciso. Pois bem, no nosso código a gente vai testar aqui todo o funcionamento, tudo que a gente testou. Então, declaração de variáveis, int n1. Então, vou botar aqui int nota. Existe também atribuição, declaração e atribuição, onde eu já declaro e já atribuo a nota diretamente. Eu posso declarar outro tipo de variável também, string nome. Também já poderia declarar ela aqui, mas eu vou só atribuir. E em seguida eu vou fazer um leitor de alguma coisa aqui. Então eu vou pedir para o cara digitar o nome. Nome é igual a new, scanner. Aí eu vou digitar aqui, ó, system.in, next. Tá? Quando você faz isso, ele vai reclamar aqui, adicionar importação. Tá? E a gente vai fazendo nosso código, testando sempre. Tá? Olá. Tudo certo, ele não pediu para imprimir nada. Beleza, ele fez exatamente o que eu pedi. Então, eu lembro para vocês que a gente pode utilizar o comparador if, certo? O if é um operador ou um condicional do Java, tá? Que de acordo com o valor de alguma coisa, ele vai fazer alguma operação. Se eu quiser usar um texto, como dentro do if, alguns já devem ter testado, que o Java não gosta de comparação com textos. Se nome é igual a Ari, por exemplo, diga olá, professor. Tá? Então, seria uma forma de fazer aqui. Se não,
Se não for Ari, eu vou botar aqui, olá, aluno. Tá bom? Então, bem, aqui a princípio com números dá tudo certinho. Com texto ele não gosta muito. Ele já reclama aqui, ó, comparação de string usando igual igual. Aí se você clicar aqui, ele diz aqui, ó, usar operandos reversos e equals. E ele coloca de uma forma que dá certo. Tá? Então, Ari é igual a variável nome. A princípio, se você for traduzir, você vai ver que é a mesma coisa. Só que essa é a forma que o Java funciona. Tá bom? Então, o if é um condicional, a condição fica aqui dentro. A gente já tinha colocado ela com igual igual, do jeito que a gente conhecia. Mas o Java não gosta dessa forma. Não tem problema, a gente clicou na lâmpadazinha desse lado, aceitou a sugestão dele e vai funcionar. Tá bom? Então, eu tenho a possibilidade de... eu vou perguntar aqui, né, esse if... Eu vou perguntar se o nome é Ari. Se for, ele diz olá. Se não, ele diz olá, aluno. Vou executar. Vou botar aqui Carlos. Olá, aluno. E quando eu boto Ari, olá, professor. Tá bom? Então, isso é a forma de se fazer. Lembrando que eu tinha inicialmente colocado do jeito que a gente conhece, o Java que recomenda. Algumas recomendações dele são bem úteis, outras não. Nem toda recomendação você vai acatar, não. Tá? Tem que ver se realmente procede. Próximo assunto aqui, eu que deixei com o nome New Class, não tem problema não. O próximo assunto seria o for, tá? o comando utilizado para uma repetição. Então, for, basicamente ela tem a mesma estrutura. Int i é igual a 0. Enquanto i for menor do que 10, faça i mais mais. Tá bom? Então, o i começa sendo 0. Enquanto ele for menor do que 10, ele vai ficar aumentando. É isso que ele está dizendo. Então, se eu der aqui um system out mandando imprimir o i, vocês vão ver que na primeira rodada ele vai imprimir 0, aí ele acaba. Aí ele volta para o for, vai fazer o pós-iteração, que é aumentar. Então, o i, que era 0, vai virar 1. E aí ele vai fazer o teste. 1 é menor do que 10? É. Então, ele vai rodar de novo. Rodou, imprimiu na tela o número 1. Aí ele volta para cá e faz a pós-iteração. Aumenta o i de novo. E aí ele vai fazer o teste. Por acaso 2 é menor do que 10? É. Então valor verdadeiro. Se deu verdade, ele continua rodando. Até o momento que de tanto aumentar, o i vire 10. 10 é menor do que 10? Não. 10 é igual a 10. Então esse teste deu falso. Tá? 10 não é menor do que 10. Ele para e termina. E aí eu poderia ir para o lado de fora do meu for, onde eu imprimo outra coisa aqui, eu vou botar fim. Tá? Beleza, aqui ele imprimiu ó, de 0 a 9 e fim. O 10 ele não imprimiu por quê? Porque a última coisa que ele vai fazer é incrementar. Então ele executa o código, executou o 9, veio para cá, incrementou, virou 10 e aí ele fez o teste. Então ele nem chegou a imprimir o i com o valor 10. Ele terminou antes de imprimir, porque ele fez o teste, tá bom? A ordem é executa, faz o teste, aumenta o valor e depois volta para fazer o teste. Se esse teste der falso, ele não chega nem a entrar de novo. E aí, consequentemente, ele não vai mostrar. Legal isso daqui? Esse é com o for, tá certo? O for. E existe o código alternativo do for. Então, vou abrir um novo aqui. Deixar com esse nome mesmo. Então, o outro código é o while. Tá certo? Esse código ele vai rodar enquanto isso daí for verdade. Tá certo? Então, imagine um código, um programa para o adivinhador. Adivinhador. Eu vou dizer aqui. Qual o número estou pensando? O número que eu estou pensando, então eu vou criar uma variável aqui para o número que eu estou pensando.
que é pensando vai ser igual a 35. Tá? Então, eu estou pensando no número 35. Eu quero que o usuário que está lá do outro lado da tela descubra qual é o número que eu estava pensando quando eu fiz esse programa. O número é 35. Então, enquanto o usuário não descobrir, então eu vou colocar aqui um operador. Eu vou botar aqui para o usuário digitar alguma coisa. Vou colocar aqui, deixa eu fazer logo a pergunta, né? Vou botar aqui para o usuário digitar. Int usuário. Aí vou botar um new scanner. Next int. Tá bom? O usuário só pode digitar inteiros. Ele é um número inteiro que eu pensei. Vou importar aqui, que ele está reclamando. Parou de reclamar. Então, enquanto pensando for diferente de usuário, ou seja, enquanto ele não acertar isso, o que ele vai ficar fazendo? Ele vai ficar dizendo aqui, solte, tente novamente. Tá? E vou perguntar de novo para ele, mesma coisa aqui. Ah, professor, por que o senhor botou aqui esse new scanner? Por que a gente não abre só lá o scanner lá em cima e usa leitor.nextint? Mesma coisa, nas primeiras aulas eu mostrei para vocês, tanto faz do jeito que tem na apostila ou assim. Aqui eu estou criando o scanner inteiro aqui, também funciona. Então, usuário é igual a new scanner nextint. Show de bola. Ele vai perguntar de novo aqui. Então, se por acaso o usuário errou, ele vai perguntar novamente. E vai ficar o usuário tentando até adivinhar. Eu ainda posso fazer um negócio interessante aqui. If número. Vamos executar para ver se funciona, né? Fora do while, assim que acabar o programa, eu vou imprimir aqui, ó. Você acertou. E agora eu vou tentar ver se está funcionando. Qual número eu estou pensando? 10. Tento novamente. 5. Tento novamente. 40. Como vai ficar muito difícil para o usuário, até ele acertar o 35, tá? Acertei. Então, eu tenho uma ideia aqui para facilitar para ele. Eu vou avisar para ele, ó, tento novamente, e vou colocar aqui if o número que o usuário digitou for maior do que o que eu estou pensando, tá? Vou botar ao contrário. Se o que eu estou pensando é maior do que o usuário digitou, aí eu vou dar um system out aqui e dizer o número é maior do que o usuário. Tá? É maior do que ele digitou. Também posso fazer o contrário, né? Posso botar o else aqui, que é para outro caso, né? E vou jogar aqui, ó. Para dizer que o número é menor. Vou apagar aqui, apagando. O número é menor. Olha só o efeito que vai gerar isso daqui, que legal. Adivinhador, qual número eu estou pensando? Você está pensando em 20? Então, novamente, o número é maior do que 20. Então é 50? O número é menor do que 50. Ah, então deve ser 30. É maior. Então é 38. É menor. 34. É maior. 35. Você acertou. Tá vendo que legal? Então dá pra gente brincar, fazer uns joguinhos, E é só eu mudar aqui, tá? Se qualquer coisa eu mudo o número, mando rodar de novo e tá feito o meu jogo aqui. Tá bom? Qual número eu estou pensando? Aí ele vai ficar dizendo aqui até que o usuário acerte. Tá bom? Joguinho simples, um códigozinho simples, dá para você dar pausa no vídeo aí e ver como é que eu fiz esse código. Não é complicado, tá bom? E por fim, falta só a gente praticar aqui os vetores. Vetores, né? A gente já praticou o comando for, while, comando if. Temos um comando dentro do outro, que é um while e um for juntos, tá certo? Aquilo ali
você precisa entender o funcionamento. Tá bom? Entender o funcionamento, testar, praticar, porque ali não tem nem muito o que perguntar. É a gente entender a lógica de quando você coloca um for dentro do outro. Testem. Testando você vai entender. Tá bom? Eu vou testar a última coisa agora, que é deixa eu botar aqui. Eu vou testar um vetor. Tá bom? Vamos ver aqui um vetor funcionando. Tá? Isso aqui vocês vão decorando com o tempo. Enquanto você não decorar, você pode ir aí copiando e colando sem problema. Bem, vetor. Eu vou criar aqui um vetor de inteiros. Int números. Eu gosto de colocar vetores no plural o nome, em vez de número. E uma ruma de número dentro. Eu gosto de colocar no plural, tá certo? Então, o inteiro números é igual. Aí eu vou aqui botar vários números. Tá? Ó, aqui. Beleza. Tá? E aí, em seguida, eu posso utilizar esses caras aqui. Bem, eu tenho aqui essa listagem que a gente chama de vetor, que atualmente tem 1, 2, deixa eu apagar aqui, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Esses elementos, beleza, tem 7, mas cada um tem o seu número, o seu índice, que é para eu poder localizar. Esse aqui é o primeiro, o segundo e o terceiro, mas a gente começa a contar do zero. Então, esse aqui é o item 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Por isso que se eu tentar imprimir aqui números na posição 5, ele vai colocar 0, 1, 2, 3, 4, 5 e vai imprimir esse cara aqui. Se eu colocar 6, ele vai imprimir esse daqui. Só testar. É isso aí. Tá? Ele imprimiu. Aqui eu posso jogar uma variável. Então, por exemplo, eu vou criar aqui um vetor, não mais de int, mas de string, tá? Nomes. Vou chamar aqui de agenda. E não são mais números, são nomes. Ari, Zé, Toim e Pedro. Ótimo. Então, eu tenho aqui a agenda, que são esses elementos. A agenda a gente entende que tem vários elementos aí dentro. Contatos, pode ser também, tá bom? Eu gosto de colocar sempre no plural, porque dá uma ideia melhor para a gente aí. E agora eu vou pedir para o usuário, eu vou dizer aí, qual contato deseja ver o nome. Eu quero que o usuário digite o número do contato que ele quer. Então, vou criar aqui um número e vou ler o scanner aqui. Tá? Que aí o usuário digita o número do contato que ele quer ver. Deixa eu importar. Tá? E aí vai ficar guardadinho dentro dessa variável num. Aí olha só o que eu vou fazer. Eu vou dar um system out aqui. No o nome dele é contatos na posição num. Tá? Eu não tenho posição 0, 1, 2, 3, né? Que são os índices. Aqui eu tenho 0, 1, 2 e 3. Então eu vou pedir para o usuário digitar. Aí é só eu pegar esse num aqui. A posição que o usuário pedir, ele vai interpretar, vai jogar o número aqui, depois interpreta esse, depois monta tudo na frase e mostra para o usuário. Tá bom? Então vou executar aqui o arquivo. Qual contato deseja ver o nome? Contato 2. Toim. Professor, mas Toim é o terceiro. É, mas lembre-se que conta do zero, né? 0, 1, 2. Tá bom? Por isso que ele mostrou Toim aqui como sendo o contato 2. Executado novo, vou pedir o contato 0 agora. Tá? O nome dele é Ari. Legal? Então, foi dessa forma que dava para a gente estudar e tentar fazer uma agenda. Tá bom? Guardando os registros. Ah, eu quero guardar no espaço 1. Ele ia lá, guardava no espaço 1. O usuário decide, eu vou aqui guardando e registrando. Tá? Posso, por exemplo, fazer uma pergunta para o usuário.
Qual contato deseja alterar? Aí ele vai aqui e diz um número. Em vez de ver agora, vou apagar isso. Qual contato deseja alterar? Ele vai dizer o número. Aí eu vou pedir para ele dizer agora o novo nome, né? Já que ele vai alterar. Então, qual o novo nome? Aí eu vou criar um string aqui, scanner next. Next. Tá? E eu vou botar aqui nome. Ok? E aí o usuário vai dizer qual é o número do contato que ele quer modificar. Quando ele disser isso aí, eu vou dizer que contatos na posição num é igual a nome. Olha que legal. Então, ele vai modificar essa lista de contatos. Qual deles? Ele vai modificar Ari, Zé, Toninho ou Pedro? Depende, é o que o usuário digitar. O usuário diz o número do contato que ele quer alterar. E qual vai ser o novo nome? Vai tirar Ari e vai botar o quê? O usuário que vai dizer. Está aqui, ó, nome. Tá? Por isso que eu joguei nome para dentro de contatos num. Tá bom? E aí no final ainda vou fazer um for aqui para percorrer o nosso vetor imprimindo tudo. Esse for é padrão. Toda vez que você quiser imprimir um vetor, esse for é idêntico. Int i é igual a 0. I menor do que contatos.length. Olha só que maravilha. Então, i mais. Tá? Toda vez que você faz esse mesmo for aqui, só muda o nome do vetor. E aqui eu vou colocar agora, para finalizar, para ele imprimir todos os contatos. Já que eu já fiz uma alteração, vou solicitar para o usuário fazer uma alteração, eu vou listar o nome dos contatos. Então, nome, contato, i. Tá bom? Por que eu botei contatos i aqui? Porque, já que é um for, ele vai começar de 1 até o tamanho do vetor, né? Vai até o último. Então, ele vai imprimindo 1 a 1. Primeiro o 0, depois o 1, depois o 2, depois o 3. Quando chegar no 4, que é o tamanho do vetor, o teste vai dar falso, porque 4 vai ser menor do que 4. Não é menor do que 4. E aí ele para e acaba. Dá bem certinho, casa bem direitinho. Por isso que eu disse que esse for já é padrão. E vamos testar como é que ficou esse código. Qual o contato deseja alterar? O contato 1, que é Ari. Vocês devem lembrar, né? Está aqui em cima. Um Ari. 1. Qual o novo nome? Eu vou botar aqui Carlos. Opa, errei. Não foi? Eu botei 1. Na verdade, eu queria alterar o 0. Eu modifiquei Zé. Então, ó, ficou 1 Ari. 2, que era Zé, virou Carlos. Eu mesmo que errei aqui, me confundi. O contato deseja alterar não era 1, era o 0, né? Mas deu certo aqui também, acabou funcionando. Ari, Carlos, Toim, Pedro. Legal aí, pessoal. Então, isso é programação, isso é lógica. A gente tem que entender desses detalhes para poder arrasar na prova e, claro, ter o conhecimento que vai ser necessário nas próximas disciplinas. Valeu, pessoal! E é isso aí, pessoal. Finalizamos hoje, então, a nossa aula, o nosso conteúdo, o semestre. Eu desejo para vocês muita sorte, que Deus abençoe vocês, tenham uma ótima prova, que espero que tenham aproveitado a disciplina, que tenha sido prazerosa. Peço perdão por qualquer coisa mais uma vez, já falei com vocês no fórum, mas mais uma vez eu estou falando aqui e estou fazendo o meu melhor para que vocês tenham uma ótima experiência, tá bom? Qualquer coisa podem falar comigo, mandar uma mensagem. O Everton também está aí para ajudar vocês. Então é isso aí. Boa sorte, um grande abraço e nos vemos nos fóruns, tá bom? Um abraço, até mais.